E aí, ó, vem comigo, vamos lá no nosso ateliê, vamos trabalhar mais um pouquinho. O chefe ainda tá aqui, ó, guardando ali as coisinhas, né, chefe, querido? Obrigada. Obrigada. Ó, vamos passar aqui no ateliê, porque o meu xará está aqui hoje. Não é, Drico? Tudo bom? Tudo bem? É o Tudo Drico. jóia. E aí, Drico? O que Bom. tá acontecendo aqui? Que eu tô vendo um negócio diferente É, aqui, gente. tem- Peraí, para tudo. Tem umas coisas diferentes, mas... Mas eu gosto quando eu vejo uns troços diferentes aqui nesse ateliê, viu? O que é isso Isso é aqui? um berço de furação. É um berço? É, a gente chama de berço de furação. A gente pode, né, furar aqui e furar aqui. Então, a gente usa os dois para fazer esse caderno, essa proposta de hoje. Gostei. Vamos lá? Vamos lá. O que a Então gente tá. precisa, então, além do berço de furação? Bom, além dessas ferramentas, prazer, né, berço. das básicas que a gente usa, né, o material que a gente vai usar é bem simples, né? Eu vou precisar de uma folha de scrap, né? Opa, uma folha nossa, de a scrap. bancada anda. Quando ela tá animadinha, ela anda. 30 folhas de sulfite e o craft, né? Tá. 300 para dar estrutura na capa, certo? E aí a costura, ela é uma costura um pouquinho mais diferente da outra que eu, né, que eu apresentei. Aquela técnica japonesa. né? Então, ela é um pouquinho mais complicada. Tá então bom. eu vou focar mais na costura do que na estrutura, porque a estrutura é a mesma coisa, né? Mas eu vou falar como que Vamos eu preparei mostrar- isso, isso. a capa. Então vamos lá. Então, esse papel aqui, eu vou cortar no meio, Tá. né? Eu vou ficar com duas partes, né? Então, eu tenho aqui duas partes desse papel, certo? E aí, eu vou pegar o craft e vou fazer na mesma medida que eu tenho desse daqui, né? Para eu conseguir ter a estrutura. E aí, eu vou fazer isso daqui, eu vou colar, né? Um de um lado e o outro do outro. Vou ensanduichar esse craft aqui. Vai ficar no meio. Isso, aí ele vai ficar uma estrutura rígida, Tá. certo? E aí eu vou, depois de pronto, eu vou fazer, né, eu vou cortar no tamanho do caderno. Né, como esse é um caderno de Esse bolso... aqui já está cortado. Esse já está cortado, né? Então, como ele é um caderno de bolso, então ele tem uma medida aqui, né, de 22 por 15 centímetros. 22 por 15. 22 ótimo. por 15, né? É o caderno aberto, né? Quando ele fecha, aí eu tenho aqui 10, né? E o meio, o miolo, são 2 centímetros, Olha, né? gente. Então, ó, tá vendo que eu fiz isso, né? Eu coloquei a parte colorida O de um sanduíche do lado, craft. isso. craft. E aí, o que que eu fiz? Para deixar, né? Para dar uma personalidade pro caderno, eu imprimi, né, uma mensagem, né, porque a ideia é dar esse caderno, né, para as pessoas darem esse caderno de presente e tudo. Então, eu imprimi a mensagem e colei aqui, Tá. né, fiz o rasgo e colei. Aí, a capa, ela é a mesma coisa que a gente fez na outra aula, né, na outra, ela não tem muito segredo. A folha sulfite, deixa eu pegar aqui. Quando você fala, tá, você vai dobrar ali, né? Sim, a folha sulfite, o que que eu, né, eu vou fazer, eu vou cortar ela no meio, né, então eu pego a primeira folha, eu alinho aqui certinho, né, eu dobrei a primeira folha para eu achar o meio. Certo. E aí eu venho, né, com a régua, aonde eu fiz a dobra, eu encosto a régua aqui, né, e aí eu venho com o estilete, né, lembrando que o corte do estilete, quem faz o corte é a lâmina e não a força que eu emprego, né? Ele falou isso da outra vez. Isso, vou dar então, a o dica. que eu faço? Eu abro a mão, a minha força está nessa mão aqui, Tá. né? E aqui eu venho e só deslizo o estilete E vai tirando pra cá. e vou tirando. Pra facilitar. Isso, porque aí eu consigo verificar, né, até onde eu vou aqui no corte. Né? Ó, já Foi, cortei. todo mundo. Sim. E aí eu faço isso daqui. Ok? Ó, o corte fica certinho. E aí eu vou dividir essas folhas aqui em 3 grupos de 30 folhas, certo? E vou dobrar no meio. Então, eu fiz isso daqui. Ó, 3 grupos, né, de 30 folhas, dobrei no meio. E aí o que que acontece? Quando eu faço a dobra, né, as folhas que estão no meio, elas
vão para fora, né? Sim. Então ela causa essa, a gente chama de escadinha, né? Causa esse desenho aqui que eu não gosto. Então eu vou cortar isso daqui. Né? Você corta no estilete também. Corta no estilete também. Porque como né, o pessoal de casa não tem guilhotina, né, e tudo, então a gente faz tudo no estilete. Então o que eu fiz? Eu alinho na minha base de corte aqui 10 centímetros, né, que eu tenho, eu posso marcar, né, se eu não tiver a base de corte, eu marco aqui 10 centímetros e aonde deu 10 centímetros eu venho e faço o corte, do mesmo jeito. Ó, vou tirando e vou refilando esse papel, né, o que a gente chama, né, a gente fala que esse processo é refilar. Isso. É uma palavra bonita, eu gosto de ouvir essa palavra. E aí eu tenho, né, os 3 blocos aqui, né, os 3 cadernos refilados, certinhos, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou reservar ele aqui e vou falar do gabarito de furação. Eu tenho 2 gabaritos para furar. Um gabarito que é para furar a capa, certo, e o outro gabarito para furar o miolo. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu peguei 2 pedacinhos de papel de 2 centímetros de largura, né? Que é a largura da lombada do meu caderno. Trás, né? Isso, aonde vai ficar a costura, certo, né? E aí, eu tenho aqui a mesma altura do caderno, que é 15 centímetros. Então, é 2 por 15, certo? Esse daqui, que eu vou usar para furar o miolo, eu fiz um risco no meio, né, que eu dobrei, né, achei o meio aqui do papel, e aí eu vou fazer os 4 furos que eu preciso para fazer a costura. Tá. Né? Então aqui, aí eu determino, aqui eu determinei 1,5, desse ponto até aqui 5, deste ponto até aqui 5 centímetros. Né? De intervalo entre um furo e outro. Isso, de um furo e outro. E 1,5 no meio também. Aqui é o que sobrou. É o que sobrou. Então tá bom. Né? Esse daqui eu vou usar para furar os meus cadernos. Tá. E esse daqui eu vou fazer, né, a mesma medida, 2 por 15, só que eu vou fazer diferente. Aqui eu vou achar o meio, né, e do meio, meio centímetro, do meio, meio centímetro, né? Então eu tenho aqui 4 espaços de meio centímetro, né? E eu tenho 3 linhas aqui. Por que eu faço? Eu risco isso para eu ter o furo alinhado certinho, para a costura não ficar torta. E aqui tem 3 furinhos, aqui tem 3, tem 3? Isso, porque são 3 cadernos que eu vou costurar, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a mesma medida dos furos aqui, né? 1,5, 5, 1,5, 5. Fiz aqui também, porque tem que casar, né? Sim. 1,5, 5, 1,5, 5. Só que como eu tenho 3 riscos, aqui eu tenho só 1 e aqui eu tenho 3, então são 3, aonde né, as linhas se encontraram aqui, eu tenho um furo, certo? Então eu tenho 3, 3, 3, 3. Certo. E aqui no meio eu fiz um furo porque é onde vai passar o elástico. Né? Então eu tenho esse furo que aqui eu não vou precisar fazer. Que interessante. Certo? Então eu tenho esses 2 e aí eu vou fazer... Agora que vem. Isso, o furo aqui. Né? Eu vou pegar o berço de furação. Berço de furação, olha isso, gente. E aí eu coloco o meu caderno, venho aqui, ó, ele tá dobrado, eu encaixo isso aqui. Que sensacional. Venho com o meu furador, né, e vou fazer o furo aonde foi marcado. Ó, 1, 2, 3, 4. Fica perfeito. Fica, ó, tá vendo? Ele fica Mostra mais alinhado. Um para ele, aqui pro Biel. Aqui, né? Ele fica alinhado certinho, né, no meio da dobra, certo? E eu vou fazer isso nos 3 cadernos, né? Aí, feito isso, eu venho para a capa. Né? Então eu vou trocar aqui de gabarito e aí eu vou usar o EVA e vou fazer isso da parte de fora, né? Então aqui é a minha parte de fora. Ah, a capa não vai aqui porque senão ela vai ficar dobrada assim e não pode. Isso, não pode. Por isso que eu faço isso que eu faço 2 gabaritos, né? Então aqui, ó, pro lado de fora da capa eu coloco o meu gabarito e faço o furo. Né? Quem quiser prender com fita ou com, né, prendedor de papel pode. E aí eu faço isso daqui, ó.
eu vou fazer todos os furos que eu preciso nesta capa. Certo? Ó, fiz todos os furos aqui, ok? Certo. E aí eu já tenho a estrutura pronta para fazer a costura. Ai, gente, tô curiosíssima para montar aqui para ver como é que é. Vamos limpar aqui agora, porque eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai costurar é sempre bom ter a bancada mais limpa. Organizada. Porque a costura, a linha puxa, né? Tudo que está em cima da mesa. Tá. Então, então não é esse aqui que a gente vai usar. não, esse daí, o elástico eu uso para só fazer o fechar. fecho, né? Eu vou usar o cordão encerado, Então tá. né? Para fazer aqui. E uma agulha enorme. E aquela agulha número 2, Tá. normal, né? Então, normal assim, dentro da encadenação. É normal, desse tamanho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 7 medidas aqui, da altura do caderno. 3, 4, 5, 6, 7 e um chorinho, tá? Um chorinho. Pra não... E aí, eu vou fazer o seguinte. Tá todo mundo furado ali, ó, daquele jeitinho que ele ensinou. Isso, estão todos furados, né? E aí, eu vou começar a costura agora. Então tá. Começo pelo primeiro caderno, neste furo aqui, Tá. certo? Primeiro. No primeiro furo. Isso, E aí eu vou Se você pegar... conseguir virar ali pro Biel, pode virar. Eu vou Isso. pegar o furo, né, do caderno e da capa correspondente, ó. Ok? Vou deixar um pedaço aqui. Vou pegar o segundo furo, eu vou subir Agora a costura. vai entrar... Na O outro capa. você saiu, esse entra lá. Isso. Capa e miolo. Às vezes ele fica... Deixa eu só ir ao contrário aqui. Para achar o caminho. Aqui. Ó, capa e miolo. Tá vendo, ó? Parte de fora fica assim, parte de dentro aqui. Eu venho pra cá e vou pegar de novo Vai o sair furo de correspondente. Isso, capa e miolo. Eu tô fazendo a primeira coluna aqui, né? E vou pegar aqui, ó, novo. O último. o último, que vai ser também capa e miolo. Puxo para ajustar, certo? Certo. E aí eu vou voltar com essa costura. Só que na volta eu não vou pegar a capa, eu só vou pegar o miolo. Né? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vai sair no primeiro aí de cima. Isso, ó. Só que eu não entro, Ah, só tá no vendo? miolo. Só no miolo. Porque eu não posso voltar, né? Se eu volto, Vai ficar feio, vai né? ficar feio, vai ficar... aparecendo. Eita, deu um nozinho aqui. Agora o segundo bloquinho. Eu vou terminar essa daqui, ó. Entro aqui, Ah, tá. certo? Porque eu tenho que acabar aqui, né? Ah, você termina a costura aqui. Sim, eu vou embaixo. terminar a costura aqui. Eu ajusto e vou dar um nó. Ó. Dou um nó. Corto essa linha aqui. Não tem perigo de soltar isso? Não, não tem porque essa linha Essa é linha, encerada, ela né? Então ela amarrou, segura, amarrou. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sair no mesmo furo, ó, por dentro. Só que eu vou pegar o segundo furo, né? Eu tô aqui, eu vou pegar o segundo furo aqui, ó. Que eu vou costurar agora o outro caderno. Cadê? Ó, venho pra cá. Ah, você já não vai enfiando no outro, não. Agora eu vou pegar. Ah, Agora eu pego o segundo caderno e vou entrar no furo correspondente do meio aqui, né? tudo isso pra ficar bem arrumado lá dentro. Bem e arrumadinho, assentado, sim, né? sim. É que, assim, né, o acabamento, ele é o X da questão, né? do seu Então, produto sim, é muito sim. bonito. Peguei o terceiro furo e vou pro quarto furo agora. Capa e miolo. Às vezes é bom a gente entrar num furo e depois pegar o outro aqui.
É porque são muitos papéis, né? São muitos papéis, isso. Ó. Olha que bonitinho. Certo? E faço a mesma coisa. Eu vou voltar de novo. Da mesma coisa que eu fiz no primeiro, eu vou fazer agora no segundo. Ó, só por dentro do caderno. Aqui eu saio. E aqui, o caderno tá solto, tá vendo? Ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar por debaixo da costura anterior para prender. Mostra ali pro Biel, eu não vi não esse. A costura, o caderno tá solto aqui nesse ponto. Eu vou passar, ó, por debaixo da costura anterior. Ó, passo por debaixo e vou passar por dentro. Daquele nó de finalizar a costura mesmo. Isso, nó de finalizar a costura. Ó, prendi o caderno. E vou fazer a mesma coisa no outro. Ó, começo aqui, venho pra cá. Aí eu faço, né, eu repito de novo. Ó, vou entrar no furo correspondente, né? Vou fazer bem devagar esse daqui. Vou entrar aqui no terceiro furo. Vou pegar a capa também. Ó, entro no quarto furo, capa. E miolo. Vou puxar para ajustar o ponto, ó, fora já tá feito, né? A costura fica bem bonitinho. Aí eu vou voltar para finalizar essa costura aqui. Ó, pego só a parte, né, de dentro, só o caderno. Venho para o último. E aí eu vou finalizar passando por debaixo. Deixa eu abrir aqui. Para dar o nó, né? Isso, ó, para dar o nó. Passo por debaixo da costura anterior e finalizo aqui. Pronto. Sensacional, viu, gente? Aí eu corto e aí eu tenho a costura finalizada aqui. Aí eu tenho esse furinho pro elástico, né? Então, esse aqui agora, né? que é esse daí. O elástico é o seguinte, eu faço essa medida aqui, dou uma volta no caderno para saber mais ou menos a medida que eu tenho, queimo as pontas para facilitar, né, eu enfiar aqui no buraquinho. E aí, deixa eu pegar meu agulhão aqui para eu abrir um pouco mais esse buraco. Aí eu vou enfiar as duas pontas aqui. Uma. Nossa Senhora. Vamos ver se eu... Ah, tá. Com a ajuda ali vai, ó. Com a ajuda vai. Do furador. Ó. Deixa eu botar aqui para não escapar. Para eu dar o nó aqui certinho. E só vou dar um nó. Vou pegar esse aqui que tá pronto. Isso. Porque mas esse já ficou. Ver uma coisa que eu tô curiosíssima. Como é que se atrapalha? Não atrapalha não, ó. Tá vendo? Não atrapalha. O nó... Aqui dentro, né? Isso, ele vai ficar... Ele fica entre o caderno, tá vendo? Então, ele fica entre o caderno, então ele não atrapalha. E aí eu tenho o caderno finalizado. Gente, ó, pegou o mesmo papel e fez no marcador Com o que sobrou, eu peguei o mesmo papel, né? Só? Isso, cortei na largura que eu quero, né? E aí coloquei esse pingente aqui, que é fácil de achar também. Sim. Né? Em qualquer loja de costura você acha. E aí você faz, né, com a sobra do papel, você faz o marcador. E tá pronto o seu caderninho do ano novo para você anotar todas as coisas. Isso, ó, aí. Tá vendo? Gente, entre em contato com o Drico, aprende, vai nas redes sociais dele e conheça os trabalhos, né, Drico? É arroba Drico? Drico Simões. Arroba Drico Simões, você conhece todos os trabalhos. Muito obrigada, adorei. Me dá um beijo aqui. Feliz Natal, né? Se eu não te ver até lá, porque já tá chegando aí, né? Para toda a sua família. Para você também. E obrigada por essa aula. Eu que agradeço. Muito divertida, muito gostosa de fazer. Obrigado.